Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Antônio Pereira de Souza, trabalho no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, no Brasil. Vou apresentar para vocês aqui o meu artigo com o título Sísmica Multifrequencial, a melhor solução para investigação de ambientes submersos rasos. Meu objetivo aqui é mostrar, por meio de alguns exemplos, a importância de uma abordagem multifrequencial, uma abordagem acústica, multifrequencial, da investigação de ambientes submersos rasos. Antes de entrar propriamente neste contexto, gostaria de estabelecer algumas bases utilizadas para o desenvolvimento desse artigo. O primeiro deles é com relação à importância e as vantagens e desvantagens da utilização de métodos geofísicos. A maioria de vocês provavelmente sabe da aplicação dos métodos geofísicos, mas gostaria de ressaltar alguns itens importantes nesse contexto. O primeiro deles é com relação ao ambiente submerso. Obviamente, os ambientes submersos eles têm uma característica própria de dificuldade de acesso, portanto, os métodos geofísicos eles tornam possível você visualizar alguns aspectos dos ambientes submersos que seriam muito difíceis pelos métodos convencionais de investigação que utilizamos em terra. São métodos indiretos, portanto não destrutivos, o que é bastante interessante nos dias atuais, onde existe um controle maior nas questões ambientais, principalmente. É de rápida aplicação, são portáteis hoje em dia, com a evolução tecnológica, eletrônica, então os equipamentos são relativamente pequenos e fáceis de ser manuseados. Os ensaios normalmente têm uma relação custo-benefício bastante favorável, vale a pena você fazer geofísica na maioria dos projetos. E finalmente eu gostaria de destacar a questão da cobertura, quer dizer, você através de ensaios geofísicos você consegue ter uma ideia bastante rápida de uma ampla área investigada. Outro é bastante importante também ressaltar nesta apresentação que tudo o que eu vou falar aqui está relacionado com a geofísica rasa, aplicada na investigação de ambientes submersos rasos. Por investigação rasa, quanto rasa? Geralmente é essa a questão que surge. Então, para deixar bastante claro, nós vamos trabalhar, tudo que eu vou falar aqui está relacionado com a investigação rasa sob esse ponto de vista. Quer dizer, nosso objetivo nos trabalhos que eu vou estar falando a respeito refere-se à investigação de profundidades da ordem de algumas dezenas de metros, 10, 40, 50, eventualmente 100 metros de profundidade de investigação. E estaremos interessados em investigar camadas sedimentares nesse contexto, nessa profundidade. Então, nesse caso, um exemplo mostrando o embasamento rochoso, comumente um dos objetivos nesse tipo de trabalho. Quão raso as áreas? Estaremos, todos os exemplos que eu vou apresentar aqui relacionam-se à investigação de ambientes, coluna d'água de espessura raramente superior a 50 metros. Existem alguns artigos, algumas estatísticas na literatura, mostrando que a maior parte da atividade da sociedade atualmente se desenvolve em ambientes com coluna d'água raramente superior a 30 metros. Então é nesse contexto que eu vou mostrar alguns exemplos e discutir essa questão, título desse artigo. Então vamos estar conversando sobre exemplos de aplicação em rios, reservatórios e mar, considerando a plataforma continental interna apenas. Nesse contexto, estamos falando de projetos que vão desde mapeamento geológico básico, reconhecimento das características sedimentares, por exemplo, de superfícies submersas, a projetos de hidrovias, barragens, instalação de moles marinas, pontes, túneis, regeneração de praias, atividades pesqueiras, arqueologia subaquática. É nesse contexto que se desenvolve os exemplos e o desenvolvimento do meu artigo aqui nesse tópico. Então, os ambientes, portanto, nós vamos estar falando de ambientes restritos, então com embarcações de pequeno porte, como estão mostrados aqui, um sonar de varredura lateral, um ecobatímetro, uma equipe restrita dentro de um barco de pequenas dimensões. Esse é o contexto aqui, um exemplo de um levantamento sísmico num lago no interior de São Paulo, mostrando um barco pequeno.
aqui de novo um lago dentro da cidade de São Paulo, um chirp, um boomer, uma embarcação GPS, enfim. É nesse contexto. Isso aqui é o rio Araguaia, em Tocantins, é um barco um pouco maior, mas investigação rasa também, né? Aqui é o rio Paraná, em São Paulo, um boomer e o chirp, né? Então é nesse ambiente que eu vou estar discutindo os produtos e as vantagens de utilização de sistemas multifrequenciais. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar e fixar para essa discussão é a questão dos métodos geofísicos aplicados para a investigação desses ambientes. Vários métodos geofísicos, ou todos, poderiam ser utilizados em água. Todos os meus exemplos aqui estão focados nos métodos sísmicos, métodos acústicos, porque são esses os métodos que apresentam os melhores produtos, os melhores resultados na investigação desses ambientes. Outra coisa importante também no contexto da sísmica é que as fontes acústicas, cada fonte acústica tem uma função específica. Então, por aqui um exemplo de uma fonte acústica de 3.5 kHz, mostrando a performance dessa fonte em ambientes geológicos diferentes. Então, cada fonte acústica, não existe uma única fonte acústica com toda a capacitação. Quer dizer, eu não posso criar uma fonte acústica que lide com frequências de 400 Hz a 100.000 Hz. Isso é inviável fisicamente. Portanto, todo o meu trabalho de aquisição de dados, ele está envolvido pode estar envolvido com várias fontes acústicas. Então eu posso ter um sistema de perfilagem, um boomer, um chirp, posso ter um sonar de varredura lateral, posso ter um sistema de batimetria mais simples, um single beam, um multi-beam, mas são vários instrumentos que tem que ser várias fontes acústicas separadas para a execução preciso utilizar fontes acústicas separadas para a execução de um levantamento. Esse quadro, a ideia é resumir exatamente isso. Quer dizer, se eu estiver trabalhando com batimetria, provavelmente estaria usando fontes acústicas que lidam com frequências acima de 30 kHz. Se eu estiver usando sonar de varredura lateral, está trabalhando com frequências da ordem acima de 100 kHz. Hoje tem sonar de varredura lateral de mais de 1000 kHz, né? Se eu estiver trabalhando no contexto da perfilagem sísmica, eu posso separá-las em dois contextos, daqueles que priorizam a resolução, investigação de camadas centimétricas, né? Então eu provavelmente vou trabalhar com fontes acústicas que lidam com frequências entre 2 e 20 kHz ou 30, e o outro ponto de vista da perfilagem, que é a penetração. Nesse caso vou trabalhar com fontes acústicas mais energéticas que lidam com frequências mais baixas, normalmente menores que 2 kHz. Então, nesse contexto, eu estou investigando a subsuperfície, e nesse contexto, eu estou investigando a superfície de fundo. É comum nos levantamentos, vários levantamentos que eu tenho acompanhado no Brasil, não só no Brasil, mas a utilização de uma única fonte acústica. E as motivações para isso são várias, vão desde que a instituição que está executando os ensaios, ou foi contratada para isso, sabe exatamente o que ela quer. Então ela está usando um ecobatímetro single beam porque ela quer fazer um mapa batimétrico, portanto a fonte acústica é aquela mesmo. Então está claro e límpido que uma única fonte acústica dá o resultado interessante ao projeto. Existe também o caso de que às vezes a instituição executora ela não tem outra fonte acústica, então ela acaba usando a fonte acústica que tem. Isso pode não gerar o produto desejado. Esse é um segundo aspecto. E um terceiro aspecto que justifica eventualmente a utilização de uma única fonte é que isso é comum, inclusive. Os projetos, os responsáveis por um determinado projeto, eles supõem antecipadamente que necessitam apenas de uma informação sobre os estratos, uma informação, como por exemplo informações de estratos mais rasos, ou querem saber exatamente onde há a profundidade do topo rochoso, mas raramente ambos. Quer dizer, raramente o projeto se inicia querendo saber detalhes de toda a coluna estratigráfica, até mesmo a profundidade do embasamento rochoso. Então, nesse contexto que eu vou desenvolver e vou mostrar os exemplos a seguir aqui. Então,
Esse artigo, na verdade, como eu disse lá no começo, o objetivo dele é mostrar que a melhor solução para um projeto de investigação de áreas submersas é encontrada quando do uso simultâneo de um amplo espectro de frequências acústicas, normalmente a partir de 400 ou 500 Hz até 1000, 1500 kHz. Né? Nesse contexto, nós estamos falando de batimetria, basicamente, né? Batimetria, sonar de varredura lateral e perfilagem sísmica. Desde a batimetria, a própria batimetria, que é um método bastante clássico de investigação em ambientes submersos, há uma necessidade de um cuidado na utilização das frequências dos ecobatímetros. Por exemplo, isso aqui é um perfil mostrando, a partir de uma frequência de 200 kHz, a determinação da topografia do fundo de um lago, por exemplo. Né? Esse mesmo ecobatímetro, ele trabalha com duas frequências, então mostrando que com uma frequência menor eu acabo detectando uma camada de lama, né, que eu não estava vendo na frequência de 210 kHz. Então mostrando uma diferença aqui entre um perfil e outro de 5,5 metros, mostrando que mesmo na batimetria é interessante você lidar com frequências distintas para coletar dados diferentes, para melhorar a qualidade do produto da investigação que você está fazendo. Aqui é um outro exemplo de batimetria, mostrando aqui uma frequência de 38 kHz, aqui de 200 kHz, mostrando os perfis como são diferentes. Tem uma diferença aqui de 3,34 metros, que é justamente a espessura dessa coluna de lama no fundo do canal aqui de navegação, no caso. Mesmo para o sonar de varredura lateral, é importante essa abordagem multifrequencial. Isso aqui é uma imagem de um registro de 100 kHz, aqui é uma imagem de um registro de 500 kHz, mostrando o que é importante para o sonar de varredura lateral, dependendo da abordagem, da natureza da investigação que você está desenvolvendo, você cuidar da questão da frequência, né? Aqui é 100 kHz, veja a quantidade de detalhes que contém os 500 kHz. Né? Aqui um outro exemplo de uma aplicação, uma imagem de 500 kHz, outra imagem de 100 kHz. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de perfilagem do sudeste do Brasil. A maioria dos trabalhos vem aqui dessa região, litoral norte do estado de São Paulo. Né? Vou começar aqui mostrando um perfil aqui, esse perfil azul aqui, na região aqui em Serra do Flamengo, em litoral norte de São Paulo, mostrando um produto de uma fonte acústica de chirp, que lida com frequências entre 2 e 8 kHz, e um mesmo local, né, mesmos levantamentos simultâneos, uma frequência, um boomer, né, de 500 Hz a 2 kHz, mostrando a diferença aqui de uma imagem de outra, a melhor qualidade aqui do produto, né, o produto mais explícito, consigo ver todo o embasamento aqui nessa região, no perfil de boomer. Tá? Aqui é esse perfil aqui horizontal, mostrando de novo uma imagem de um registro de 2,8 kHz, e aqui um registro de boomer no mesmo local, onde visivelmente delineia-se melhor aqui, por exemplo, a profundidade do embasamento rochoso, ou mesmo as camadas sedimentares. Aqui um outro exemplo, também no litoral norte de São Paulo, mostrando um registro de um pinger de 24 kHz, aqui de um chirp de 2,8 kHz, né? E esse registro inferior, um registro de boomer, né? Mostrando a diferente capacidade de penetração desses sinais, dos sinais acústicos emitidos por cada fonte acústica dessa. Né? Então aqui o embasamento rochoso. Aqui um outro exemplo, mostrando em Santos um registro de um pinger, aqui o registro de um chirp, e aqui um registro do boomer. Né? Claramente é visível aqui o poder de penetração de cada uma dessas fontes. Né? Aqui um outro exemplo. Esse exemplo é interessante porque parece até os exemplos anteriores, eu deixo claro que o boomer é uma fonte bem mais interessante, porque mostra a profundidade do embasamento rochoso, mas isso nem sempre é assim. Quer dizer, um exemplo como esse mostra que um chirp, por exemplo, talvez seja uma fonte melhor aplicada quando você tem um embasamento rochoso muito raso, porque o boomer, por lidar com frequências mais baixas, ele
perde um pouco de resolução. Então a resolução fica muito mais clara nesses 3 registros aqui na fonte acústica chirp, utilizando 2 e 8 kHz. Né? Aqui tem um outro exemplo também em Santos, mostrando um registro de boomer e uma imagem do sonar de varredura lateral. Isso é interessante porque aqui nessa imagem do sonar a gente consegue observar aqui uma plataforma. A gente não tem a menor noção dessa plataforma, no caso apenas no registro de boomer. Esse mesmo local, né, foi feito um levantamento multifrequencial, talvez com um registro aqui de chirp 2,8 kHz. Essa superfície começa a se delinear que talvez alguma coisa diferente esteja aqui, que é justamente esse trechinho aqui do perfil, né? E um perfil de chirp de mais alta resolução ainda, você percebe algumas anomalias exatamente na região aqui onde está essa plataforma aqui no fundo do mar, né? Mostrando que é importante trabalhar com várias fontes acústicas, porque ora uma fonte dá um melhor resultado, ora outra fonte apresenta um resultado melhor, né? Esse aqui em Santos também, esse perfil vermelhinho aqui, ó, mostrando um perfil de chirp de alta frequência, 10 e 18 kHz, onde você vê quase que apenas o fundo do canal aqui, né? Um perfil do chirp de um pouquinho mais baixa frequência, onde você começa a ver já algumas camadas sedimentares, né? E finalmente um registro de boomer, onde você já começa a delinear o provável embasamento rochoso aqui, ó, tá? Então, num caso desse, que era um projeto de engenharia, essa informação era bastante interessante. Então, nesse caso aqui tinha também, foi obtido também a imagem do sonar de varredura lateral. Então esse embasamento rochoso aflorando aqui, tá? Ele está delineado nessa área aqui. Esse perfil ele está passando aqui, ó, exatamente. Esse aqui é um exemplo na Finlândia, levantamentos sísmicos, estudos desenvolvidos nessa região aqui, ó, tá? Então um perfil sísmico mostrando aqui um chirp de 2,8, 10, 18 kHz, né? Uma imagem de 2,8 kHz e outro com o boomer. Observando esses 3 registros é fácil de verificar a capacidade, o poder de penetração e de resolução de cada um desses sistemas, mostrando a importância de se trabalhar com um amplo espectro de frequências, né? Aqui um outro exemplo, uma imagem, um mosaico do sonar de varredura lateral. Esse perfil aqui é um perfil com chirp 10 e 18 kHz, mostrando aqui, ó, provavelmente o embasamento aflorando aqui, exatamente nesse mesmo ponto escuro. Quer dizer, é interessante ter a imagem do sonar junto com o perfilador. Nesse caso foi usado também chirp de 2,9 kHz, ó, e um boomer. Quer dizer, então, onde está claramente mostrado aqui a performance das fontes acústicas, né? Com relação à penetração, o embasamento rochoso sendo bem delineado aqui na fonte no boomer, né? Aqui também lá na região, quer dizer, mostrando, são 3 fontes acústicas lá, são sedimentos. Esse exemplo aqui é uma área com sedimentação fina, quer dizer, o embasamento rochoso ele está relativamente raso. Então, praticamente as fontes acústicas normais conseguem detectar o embasamento, né? Você vê que tanto nesse chip como no boomer está claro aqui o embasamento rochoso. Nesse conjunto aqui vale a pena destacar um chip de ultra frequências muito altas, 20, esse é um registro bastante novo. É interessante observar aqui o detalhe da resolução detectada com esse tipo de fonte acústica. Claro que a gente observa que uma frequência muito alta, a gente não consegue delinear aqui o embasamento rochoso, mas por outro lado nós vemos um grande detalhe na imagem obtida, o que é bastante interessante do ponto de vista ambiental, por exemplo, né? Essa área também foi feito um levantamento com sonar de varredura lateral, né? Essa é uma imagem mostrando aqui alguns afloramentos rochosos. Então a correlação disso com todos os registros obtidos é bastante interessante. Enfim, gostaria de concluir que a melhor solução, com todos esses exemplos, gostaria de concluir que a melhor solução para um levantamento de área submersa rasa é realmente a utilização de um largo espectro de frequência, desde 300, 400 Hz até 1000, 1500 kHz, ou seja, usar batimetria, sonografia e perfilagem sísmica, uma abordagem simultânea de várias
várias técnicas acústicas, inclusive a magnetometria pode ser incluída nesse contexto, né? O processamento e a interpretação simultânea desses dados. Hoje em dia tudo isso é possível graças à evolução tecnológica, né? Hoje existem softwares que permitem a coleta simultânea de vários equipamentos, várias fontes acústicas. Aqui um exemplo de 2 chip, um boomer e um sonar de varredura, que poderia estar acoplado aí um magnetômetro, por exemplo, um multibeam, um ecobatímetro, não tem problema. Os softwares hoje em dia permitem isso, né, a aquisição simultânea, né. Um exemplo de uma embarcação do último trabalho que eu fiz, com vários equipamentos, várias fontes acústicas. Na verdade aqui eu estou trabalhando com batimetria, side scan, chip, boomer, sparker, né, multibeam, multibeam eu não estava trabalhando. E aqui são um arranjo mostrando a geometria, né, das fontes acústicas, 2 chips, um side scan, um boomer, eventualmente um sparker, né. O cuidado que se precisa tomar num levantamento envolvendo multifontes acústicas, né, multifrequencial, é a geometria, evitar que essas fontes interfiram uma na outra. Você faz isso de duas maneiras distintas, né. A primeira delas é a questão da geometria, escolhendo os locais adequados na embarcação para cada fonte acústica, para evitar que elas se interfiram uma na outra. E hoje em dia os softwares também modernos permitem, por exemplo, que em 1 segundo você distribua os triggers das suas fontes acústicas de forma que cada uma tenha o seu próprio intervalo de atuação, né? Então, de forma a evitar que elas interfiram uma na outra. Então é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, em especial gostaria de agradecer ao professor Michel da USP, algumas empresas, Meridata, Georadar, Microars, Draga Brasil, essas empresas que autorizaram a utilização, a apresentação aqui para vocês de alguns dados que obtivemos em projetos conjuntos. É isso.